Boa noite, meu amigo e minha amiga togada desse Brasil varonil. Como eu sempre digo, tirem as togas, deixem de lado, esquece o código e bora conversar um pouquinho. Hoje vamos tratar um pouco de uma atualização legislativa, trazer as novas leis que surgiram agora em abril de 2026, discutir um pouquinho. Enquanto você sai do trabalho, sai desse fórum, volta para casa, a gente pode estudar junto, conversar um pouquinho, saber como era, como ficou. E que novidades legislativas podemos trazer hoje para vocês? Bom, a primeira é a Lei 15.371 de 2026, que vai tratar um pouco sobre a licença paternidade e o salário paternidade. Essa lei ela criou um regime escalonado de 10 dias em 2027, 15 dias em 2028 e 20 dias em 2029, com um condicionamento fiscal para essa etapa final. Além disso, ela prevê um acréscimo de 1/3 quando houver nascimento ou adoção de criança ou adolescente com deficiência, além de regular a hipótese de adoção, regular a hipótese de ausência materna no registro, o falecimento de um dos genitores, estabilidade do emprego e pagamento no âmbito da Previdência Social. Olha, o melhor dessa lei é que não é apenas o aumento dos dias da licença paternidade. O melhor é um recado institucional que a paternidade ela não é visita. A paternidade ela é uma forma de responsabilidade. Parem de jogar tudo para as mulheres. Vamos assumir a nossa responsabilidade. É muito comum a gente falar o seguinte: não, mas eu sou pai e eu ajudo. Para com isso, meu irmão. Não é ajudar, não. A tarefa também é tua. O peso que a mãe carrega desde a concepção até o nascimento e após o nascimento e com a amamentação e a próprio desenvolvimento da criança é muito grande. Então essa lei dá um recado para a gente. Também é muito forte o fato dessa lei ela prever suspensão, cessação ou indeferimento da licença e do salário paternidade quando houver situações de violência doméstica ou abandono material. Ou seja, não vai fazer sentido receber benefício da licença paternidade ou do salário paternidade se a pessoa praticou violência doméstica ou abandono da família. Ou seja, isso está mostrando que o Estado não vai premiar a biologia, ele vai proteger o que a gente vai chamar de parentalidade responsável. Perfeito? Então, antes, o sistema dizia, olha assim, pai, vai lá, conhece o bebê, volta correndo para trabalhar. Agora ele fala, não, meu amigo, vai lá e cuida. Cuida. Então, esperamos que com essa lei a gente consiga corrigir essa herança cultural, vou colocar a palavra cultural com muitas aspas, de que o cuidado cotidiano seria uma coisa feminina. Essa questão da economia do cuidado, da desvalorização da economia do cuidado, ela ocorre justamente porque, historicamente, o papel de cuidado ele foi passado historicamente de forma preconceituosa apenas às mulheres. Hoje, precisamos valorizar novamente a economia do cuidado e reconhecer que a responsabilidade é compartilhada. Tudo bem? Então, essa é a nossa primeira lei falada, a Lei 15.371. Caso queiram mais detalhes sobre a lei, a gente conversa aqui, mas o maior detalhe é que vai ter um aumento progressivo. 10, 15, 20 dias entre 2027, 2028 e 2029. Então, passamos da primeira. A segunda, eu acho que eu vou falar primeiro do Estatuto do Paciente, que é a Lei 15.378. Está aqui, ó. Temos aqui o Estatuto dos Direitos do Paciente. E aqui a lei fez algo muito bonito, que foi o seguinte: se pegou vários direitos que estavam espalhados e reuniu. Por quê? Porque o paciente ele não é mais um objeto do sistema de saúde. Ele é um sujeito que merece o devido respeito e dignidade. Então, repare, antes o paciente já tinha proteção, óbvio. Só que a proteção do paciente ela era muito pulverizada e pouco em norma ética, pouco em normas de legislação sanitária, pouco em jurisprudência, pouco em princípios gerais. Só que direitos espalhados eles dificultam o conhecimento e se tornam muito invisíveis. Com a nova lei, surge um estatuto próprio, um estatuto novo, que reúne direitos como a indicação de representante, de acompanhante, de atendimento digno, informação clara, o consentimento informado, a confidencialidade, o direito a uma segunda opinião, o acesso ao prontuário sem precisar de justificativa, o respeito
a diretivas antecipadas de vontade, vida privada, cuidados paliativos. E a lei ainda explicita a responsabilidade do paciente, como compartilhar informações de saúde e respeitar as regras do serviço. Para mim, os pontos mais fortes da Lei 15.378 são o direito ao prontuário sem você precisar ficar implorando e nem justificando do porquê você quer o seu prontuário, porque o corpo e a história clínica são suas, pertencem unicamente a você. Segundo, o reforço do consentimento informado, que deixa de ser uma mera assinatura burocrática e reafirma a autonomia do paciente se ele quer ou não quer submeter aquele procedimento. E o terceiro é o respeito às diretivas antecipadas de vontade, que é uma forma sofisticada de proteger a liberdade, mesmo quando a pessoa não consegue falar por si. Então, vamos lá. Aqui nas disposições gerais, após o artigo 1º que vai instituir essa lei nova, o artigo 2º ele vai considerar como autodeterminação a capacidade do paciente de se autodeterminar, vejam só que novidade, segundo a sua vontade de escolhas, livre de qualquer coerção externa ou de influência subjugante, diretivas antecipadas de vontade, que é a declaração de vontade escrita sobre os cuidados, procedimentos e tratamentos que o paciente aceita ou recusa, que deve ser respeitada quando ele não puder expressar a sua vontade, ou seja, se ele deixou escrito que ele não quer submeter, essa vontade vai ser respeitada. É também que o paciente pode designar representante, também o conceito de consentimento informado, que é a manifestação de vontade do paciente livre de coerção. Os cuidados paliativos também aqui estão sendo delimitados. Então, reparem, vão submeter essa lei todos os profissionais de saúde, responsáveis pelos serviços, aliás, tanto público quanto privados, viu? Sendo que a lei não afasta os direitos do paciente de utilizar produto ou serviço como destinatário final, afinal, ele não é só paciente, ele também é consumidor. Perfeito? Lembrando que essa lei não exclui outros direitos decorrentes de outras normas, ela apenas está trazendo aqui o estatuto que vai condensar vários direitos que estavam esparsos. Aqui uma coisa muito importante. Incumbe ao poder público assegurar o cumprimento dessa lei, devendo divulgar de forma ampla e periódica esses direitos. E vão ter pesquisas, no mínimo, bianuais sobre a qualidade dos serviços, estímulo a estudos e pesquisas acadêmicas sobre os direitos e deveres dos pacientes, atenção aí pesquisadores, produção de relatório anual, acolhimento de reclamação do paciente, familiar e outros, acompanhamento do processamento pelo órgão ou entidade competente. Ou seja, temos aqui vários mecanismos de controle sobre o cumprimento do Estatuto. Tudo bem? Outra novidade aqui que nós vamos tratar é uma lei pequenininha, mas de grande importância. Cadê? É a 15.379, que incluiu a imunoterapia nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do câncer. Aqui, ó, o artigo 19O da Lei 8.080, a Lei Orgânica da Saúde, instituiu o parágrafo 2º que os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas do câncer incluirão a utilização de imunoterapia quando se mostrar superior ou mais segura do que as opções tradicionais. Essa é mais uma novidade. E com isso terminamos a Lei 15.379, que incluiu a imunoterapia nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas de câncer. Próxima leizinha. Essa aqui é minha favorita. Muito boa, que ela vai tratar como esse nobre animalzinho aqui em cima está mostrando para vocês, sobre normas da guarda compartilhada. Então, para quem está no YouTube, está tendo um bigo bonitinho aqui em cima. E vamos lá. Inclusive, para quem não nos seguiu ainda, Voz da Toga lá no YouTube. Bom, o que tem nessa lei 2? E o que nós temos aqui na Lei 15.392? Aqui está, olha. É uma lei que ela vai dispor sobre a guarda compartilhada de animais de estimação nos casos de dissolução de casamento ou união estável. Uma lacuna legislativa que havia e vinha sendo complementada com a nossa jurisprudência. Os juízes eles já vinham reconhecendo a possibilidade de guarda compartilhada, porque só quem já divorciou com o bichinho sabe como é que é difícil para quem fica sem o animal. E estamos falando do animal de estimação, por favor. Aqui, no artigo 2º, diz que, se não houver acordo quanto à custódia do animal de estimação de propriedade comum, o juiz determinará o compartilhamento da custódia e das despesas de manutenção do animal
de forma equilibrada entre as partes, ressalvado o disposto do artigo 3º. E vamos falar um pouco sobre isso. Presume-se de propriedade comum o animal de estimação cujo tempo de vida tenha transcorrido majoritariamente na constância do casamento ou da união estável. Então, vamos exemplificar aqui. Digamos que a Maria seja casada com o João e ela já tinha gatinho há 10 anos. Ficou casada por mais 2 anos. Divorciou, essa presunção não é de propriedade comum, presume-se ser dela. Se fosse o contrário, contudo, casaram, 2 anos depois, adotaram um cachorrinho, ficaram com o cachorrinho ainda juntos por mais 10 anos, divorciaram. Presume-se aqui a propriedade comum. Agora, cuidado. Mais uma vez, não será deferida a custódia compartilhada do animal se o juiz identificar histórico ou risco de violência doméstica familiar ou ocorrência por óbvio de maus tratos contra o animal. Mais uma vez, inciso 1º, trazendo aqui disposições de afastamento de direito quando o sujeito já praticou violência doméstica. Violência doméstica, então, ela não combina com a guarda do animal. Perfeito? Lembrando que, no compartilhamento da custódia, o tempo de convívio com o animal deve ser estabelecido levando em conta, entre outras condições fáticas, o ambiente adequado para a morada, condições de trato, zelo e sustento, e disponibilidade de tempo que cada uma das partes apresentar. E aqui é muito interessante, por quê? Porque eu já prevejo a realização de uma espécie de estudo social, para que haja uma visita na residência, nas residências de ambas as partes, quando houver discussão, para ver quem deles tem as melhores condições ambientais para o cuidado do animal. Além disso, por óbvio, se uma pessoa vive viajando, passa o dia inteiro fora, deixa o animalzinho com terceiros, pela lógica, é mais fácil ficar com aquele que tenha maior tempo de convívio com o animal. A gente sabe como os animais sofrem com a ausência dos seus donos. Aqui também diz que as despesas ordinárias de alimentação e higiene vão incumbir aquele que tiver o animal em sua companhia. E as demais despesas de manutenção, como realizadas com consultas veterinárias, internações e medicamentos, vão ser divididas. Repara como é um parágrafo plenamente possível de cair em concurso público. Reparem, as despesas ordinárias de alimentação e higiene vão incumbir aquele que tiver o animal em sua companhia. É diferente do que acontece, por exemplo, com a criança. Se você tem uma guarda compartilhada do seu filho, você sabe que as despesas de alimentação e higiene, todas elas vão ser repartidas entre o casal. E as demais despesas, aqui no caso dos animais, elas vão ser, como consultas, internações e medicamentos, divididas igualmente. A parte que renunciar ao compartilhamento da custódia perderá a posse e propriedade do animal de estimação, tem direito à indenização e responderá pelos débitos relativos ao compartilhamento a seu cargo pendentes até a data da renúncia. Enfim, é uma lei bem interessante. Ela veio suprir realmente uma ausência que nós não tínhamos aqui nenhuma norma tratando sobre o tema. E agora eu vou tratar de... Olha aqui, que coisa graça. Mais uma norma muito, muito, muito interessante, que é uma daquelas normas que o legislador também trouxe uma previsão especial. E o legislador ele deu nome a uma crueldade que sempre existiu, mas que não tinha um nome específico. E vamos entender um pouquinho dessa lei. A Lei 15.384 de 2026 vai alterar a Lei Maria da Penha e a Lei dos Crimes Hediondos para prever a violência vicária entre as formas de violência doméstica e familiar e criar uma qualificadora do crime de homicídio e incluí-la no rol de crimes hediondos. Então vamos lá, vamos tentar conversar sobre isso. Senhores, antes, algumas situações elas podiam ser enquadradas em figuras penais bem graves, só que faltava uma moldura normativa própria para capturar com uma maior nitidez o que seria essa violência vicária. E o que ela significa? O que é a violência vicária? É atingir os filhos, dependentes ou pessoas da rede de apoio da mulher para atingir a mulher. Pegou? Repare. Já existiu feminicídio, por exemplo. Só que muitas vezes o agressor ele vinha a atingir as pessoas que eram amadas pela mulher, as pessoas que a amavam também, para tirar dela
aquela rede de apoio, rede de proteção que é tão necessária para toda pessoa que sofre de violência doméstica. Então a lei veio e trouxe a violência vicária para o rol das formas de violência contra a mulher, criando o artigo 121b do Código Penal para o crime de vicaricídio. E, além disso, ainda incluiu essa forma de crime no rol de crimes hediondos. A pena base de 20 a 40 anos de reclusão. Vamos ler logo o texto para você que está, concurseiro que está ouvindo, para você não esquecer? 21b. Matar descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição ou controle no contexto de violência doméstica e familiar. Repare, existe aqui especial fim de agir. Você não matou por matar, você não matou porque você teve uma desavença com aquele parente. A pessoa que vai praticar o vicaricídio, ela matou com a finalidade específica de causar sofrimento à mulher. Além disso, se o crime foi praticado na presença da mulher, a pena pode ser aumentada em até 1/3. Além disso, a pena também se aumenta em 1/3 se o crime for praticado contra criança, adolescente, ou pessoa idosa, ou pessoa com deficiência. Além disso, e aqui é muito importante, vem até em boa hora, que também é uma causa de aumento de pena 1/3 se o crime ocorreu em descumprimento à medida protetiva de urgência. Mais uma lei muito importante porque nós tratamos. Outra lei que também tem a ver com violência doméstica é a lei número 15.383, que diz que a monitoração eletrônica, ela agora expressa uma forma de medida protetiva. E como é que era antes? Vamos lá. Antes, já havia medidas protetivas. Mecanismos de contenção, determinação de afastamento do lar, determinação de afastamento 300, 500 metros. Só que a monitoração eletrônica, ela não aparecia de forma com a mesma autonomia, essa mesma densidade operacional e também a mesma prioridade dentro da Lei Maria da Penha. Ou seja, a medida existia, só que faltava uma musculatura prática para ela. E como ficou? Foi criado o artigo D e prevê a submissão imediata do agressor à monitoração eletrônica diante de risco atual e iminente. E inclui a monitoração no artigo 22 da Lei Maria da Penha, garantindo aplicativo ou dispositivo de alerta à vítima, e estabelece prioridade em casos de descumprimento anterior ou risco iminente, exige definição de áreas de exclusão, determina alerta automático à vítima, polícia, etc. Eu visitei o Maranhão e a central de monitoramento eletrônico deles tem esse controle. Eu achei bem interessante o sistema do Maranhão quanto à monitoração eletrônica. Bom, as melhores partes da lei 15.383, que traz esse monitoramento eletrônico expresso como forma de medida protetiva, são, a primeira, a possibilidade de imposição imediata da monitoração em contexto de risco, o alerta simultâneo à vítima e à unidade policial, mais próxima da vítima, por óbvio, e também uma exigência de fundamentação expressa quando, nos casos prioritários, a medida não for aplicada. E isso é ótimo, porque obriga o sistema a justificar por que deixou de usar uma ferramenta protetiva relevante, como é quando houver essa maior gravidade. Tudo bem? É diferente, sabe? Uma medida que diz, olha, não chegue perto. De uma diz que, se ele chegar, alguém vai saber na hora, que é uma grande demanda de saber se está tendo o descumprimento. Então, é um passo importante de uma lógica puramente reativa, ou seja, espera o dano acontecer para depois fazer alguma coisa, por uma lógica mais preventiva. Por óbvio, a gente não pode esquecer da necessidade de fundamentação da medida. As medidas protetivas, elas não são automáticas, elas demandam uma fundamentação concreta. E é importante saber disso na prática. Aqui na nossa lei nova, teve até uma disposição de recursos públicos de 6% para destinar a ações de enfrentamento, dentre outras. Mais um detalhe. Verificada a existência de risco atual e iminente à vida e integridade física e psicológica da mulher em situações de violência doméstica e familiar,
o agressor será imediatamente submetido à monitoração eletrônica, seja pela autoridade judicial, seja pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. Ou seja, criou-se uma hipótese que a própria autoridade policial ela pode utilizar a medida se ali não tiver juízo. Nessa hipótese, o juiz vai ser comunicado em 24 horas e ele vai decidir em 24 horas se ele mantém ou se ele revoga a medida aplicada, devendo sempre para isso dar antes ciência ao Ministério Público. Então, já falamos da violência vicária, vicaricídio, já falamos da custódia compartilhada de animais de estimação, já falamos do monitoramento eletrônico do agressor, já falamos da imunoterapia nos protocolos de câncer, já falamos do Estatuto dos Direitos do Paciente e já falamos da licença paternidade. Agora, restou falar das seguintes novidades legislativas. A primeira delas é da 15382, que instituiu o Dia Nacional de Proteção e Combate à Violência contra as Mulheres e Meninas Indígenas. Vai ficar no dia 5 de setembro, em todo o território nacional. É bom para dar visibilidade. E temos agora também a Lei 15381, que dispõe sobre o exercício da profissão de doula. Vamos lá. Senhores, a presença das doulas ela já era uma realidade social e hospitalar em muitos lugares. Só que o marco federal do tratamento das doulas ele era muito incompleto. Havia muita disputa prática, dúvida institucional e resistência em alguns ambientes por conta da falta de clareza sobre isso. A nova lei ela vai definir quem é a doula, ela exige informação específica, ela descreve as atividades de apoio físico, além do apoio informacional e emocional, assegura a sua presença nos estabelecimentos públicos e privados quando solicitada pela gestante e veda taxa adicional pela presença, além de delimitar claramente o que a doula não pode fazer, que é procedimentos médicos, fisioterápicos, enfermagem e o uso de equipamentos ou medicação. Duas partes aqui são bastante excelentes. Primeiro aqui, a presença da doula não exclui o acompanhante de livre escolha da gestante. E segunda, o hospital não pode cobrar taxa extra pela presença da doula. São pontos bem importantes porque evitam um truque institucional de tolerar o direito no papel e te forçar, mediante pressão financeira, a não exercer o seu direito. Aqui na lei, eu posso destacar que a doula é o profissional que exerce apoio físico, informacional e emocional à pessoa durante o seu ciclo gravídico puerperal e, especialmente durante o parto, com vistas à melhor evolução desse processo e ao bem-estar da gestante, parturiente e puérpera. Aí está aqui. O exercício da profissão é assegurado aos portadores de diploma de ensino médio e curso de qualificação profissional específica em doulagem, aos portadores de diploma de ensino médio e curso de qualificação profissional específica em doulagem expedido por instituições estrangeiras e revalidadas no Brasil, e aos que, à data da publicação da lei, até abril de 2026, exerçam comprovadamente há mais de 3 anos a profissão de doula, ou seja, desde antes de 2023. Tudo bem? Aí fala um pouco da carga horária, o que a doula pode fazer, incentivar, colaborar, auxiliar, sendo que é vedado manusear equipamentos médicos assistenciais e realizar procedimentos médicos e fisioterápicos de enfermagem, administrar medicamentos, etc. Perfeito? Essa é a nossa penúltima. Por fim, mais uma de violência doméstica. É sobre a lei agora exige pedido expresso da mulher para retratação sobre violência doméstica. A vítima que quiser fazer retratação precisa formalizar ao juiz de forma escrita ou oral antes do recebimento da denúncia. Então, bora conferir mais essa? A audiência de retratação em caso de violência doméstica familiar contra a mulher somente será realizada se a vítima desejar ou mediante manifestação expressa. É o que estabelece a Lei 15.380/2026. E aí está aqui, artigo 16º, a audiência prevista no CAPT tem por objetivo confirmar a retratação da vítima, não a representação, e somente será designada pelo juiz mediante manifestação expressa do seu direito de se retratar, apresentada por escrito ou oralmente antes do recebimento da denúncia, devendo a retratação ser devidamente
registrado nos autos. Então aqui houve uma mudança da lógica. Repara, antes não era dessa forma que funcionava. Não era. Antes, a lei já previa a audiência para retratação. Só que na prática, o dispositivo podia ser lido de forma muito automatizada, como se a audiência fosse uma parte da Lei Maria da Penha, como uma parte obrigatória a ser cumprida. E no rito automático, às vezes, essa audiência acabava sendo um caso de revitimização. A nova lei ela acrescentou um parágrafo deixando claro que a audiência serve só para confirmar uma retratação já requerida pela vítima, e não para provocar a vítima dizendo: vem cá, tu não quer se retratar, não? Não é isso, não. E mais, ela só pode ser designada se a vítima manifestar expressamente, ou por escrito, ou oralmente, o seu desejo de se retratar antes do recebimento da denúncia. Pessoal, então essas são as leis que nós trouxemos para atualização. Ficou um pouco longo, um pouco mais longo do que eu queria, mas espero que os senhores tenham gostado. Para nos acompanhar, sigam o nosso @Voz da Toga, ou no Spotify, ou no YouTube, ou no Instagram. Fiquem com Deus, muito obrigado e até o nosso próximo programa.